Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos aqui a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar do naipe de ouros, né? O naipe de ouros ele é um naipe receptivo, ele tem como símbolo esse losango vermelho e o símbolo universal como triângulo para baixo com um risquinho, né? Ele vai trabalhar no elemento terra, ele vai, quem tem a energia, a vibração desse elemento dentro da astrologia são os signos de Touro, de Virgem e de Capricórnio. E a gente vai falar assim da questão da natureza física, né? A gente vai falar do plano carnal, das coisas materiais, a gente vai falar de grana, a gente vai falar de dinheiro. E também assim das consequências das nossas frustrações em relação a esse plano. É, uma coisa muito importante que vocês precisam ter nesse momento é assim, é deixar toda a moral, né, para trás, porque a gente vai trabalhar aqui no mito de Dédalo de Atena. E assim, o naipe de ouros, especificamente, ele vai trabalhar assim dos dois lados da moeda, ele vai trabalhar das questões morais e precisa ter essa ponderação, então deixar assim todos os os valores efetivamente morais que a gente tem, né, a questão dos nossos julgamentos sobre ações, sobre isso, sobre aquilo, deixar um pouco de lado, porque o tarô ele é completamente amoral, como eu já disse anteriormente. Então ele sempre vai ter esses dois lados da moeda, ele sempre vai ter os aspectos de luz e sombra. E para a gente falar desse naipe aqui, a gente vai trabalhar com esse mito. Então, novamente, estou trazendo todos os arcanos aqui. Nós vamos falar do mito de Dédalo de Atenas. É, vou abrir um parênteses aqui e falar dos ancestrais do rei Minos. Tá? Poseidon pediu para que o pai do rei Minos fizesse uma oferenda para Poseidon e que essa oferenda seria o sacrifício de de um touro branco. E ele não o fez. Então, por consequência, né, Poseidon jogou uma maldição em cima da família de Minos, onde a sua esposa iria se apaixonar por um touro. Fecha parênteses. E começamos a falar de Dédalo de Atena. Dédalo é um artesão, um ferreiro super habilidoso. Né? Vivia na cidade de Atena. Dizem que ele mesmo recebeu a, a, o conhecimento da deusa, e ele, muito habilidoso para fazer as coisas, para desenvolver as coisas, ele pegou um sobrinho de 12 anos, de nome Talos, e começou a ajudar o sobrinho a se desenvolver nas questões da parte de artesão, desse trabalho que ele fazia. Só que aconteceu, o sobrinho dele começou a ter destaque. E esse destaque começou a ofuscar os olhos de Dédalo, e Dédalo, por ciúme, matou o seu sobrinho. Ele empurrou de cima do Olimpo. Né? Isso é uma das referências que faz a Carta da Torre. E matou o sobrinho, e ele fugiu de Atena e foi para Creta. Em Creta, ele começou a trabalhar, né, como artesão ali, e logo foi recebido, né, pelo rei Minos. E esse rei Minos, ele começou a ajudar, começou a dar incentivo e tudo, então ele desenvolvia brinquedos para as crianças se divertir, alguns itens que ajudavam ali na evolução tecnológica da época e tudo mais, né, por ele ser um artesão habilidoso. E foi até que então
a esposa do rei Minos pediu um favor para ele. Pediu, a rainha Pacify pediu que ela fizesse, que ele fizesse uma vaca e que essa vaca ela pudesse copular com um touro que ela se apaixonou, assim como dito por Poseidon. E ele pensou, falei, nossa, mas eu tô bem aqui, né? E o que que eu vou fazer? E ele foi lá e atendeu o pedido da rainha. E ele fez uma vaca e assim ela conseguiu copular com um touro. E o resultado disso, ela deu à luz ao Minotouro, ao Minotauro. E a consequência dessa relação foi o Minotauro. E, claro, o que que é o Minotauro? É uma vergonha, né? Primeiro pela questão da traição e a figura em si. Então, o rei Minos, para esconder essa criatura, pediu que Dédalo construísse um labirinto, né, que onde as pessoas ficariam presas ali caso tentasse entrar dentro do labirinto. Ele assim o fez, né? Ele construiu e todos ficaram felizes, né, até então. E aí a filha do rei Minos, ela se apaixonou por Jasão e ela pediu, Ariadne pediu que o Jasão, que o Dédalo ajudasse ao Jasão matar o Minotauro. Então o que que ele fez? Ele fez um fio dourado, um novelo de fio dourado. Então ela segurava uma ponta e ele segurava a outra para quê? Para que ele não se perdesse dentro do labirinto. Ele foi assim e matou o Minotauro. E quando o rei Minos soube dessa questão, ele prendeu o Dédalo dentro do próprio labirinto. Dédalo, muito habilidoso que é, né? Ele foi lá e montou asas com cera, com madeira e penas, que foi dada pela esposa do, gentilmente retribuindo o favor pela rainha Pacify. Ele fez um par de asas e saiu voando, saiu da Grécia, foi para a Itália, lá para Sicília. E lá ele conheceu o rei Cocalos, que foi recebido muito bem e assim, foi prosperando, foi trabalhando e tudo mais. Só que o rei Minos, ele ficou pé da vida, né? Ele falou, nossa, o cara simplesmente fez o que teve que fazer, ele fugiu e eu vou arrumar um jeito de encontrar. E ele propôs um desafio para todo o seu reino, então ele foi passando, foi viajando por cidade, achando, propondo um desafio. Ele pegou uma concha de um certo formato e a pessoa tinha que passar um fio de algodão dentro dessa concha, porque ele sabia que esse desafio somente o Dédalo poderia fazer. Só ele conseguiria o nível de destreza que ele tinha, só ele seria capaz de resolver. E assim foi a maneira que ele encontrou Dédalo, mas o Dédalo ele já tinha enriquecido e envelheceu e o rei Cocalo realmente ele não abriu mão dos caprichos ali, nem de ter Dédalo próximo. E Dédalo acabou morrendo aí na sua velhice, né, super próspero e tranquilo dentro da sua pequena fortuna acumulada ao longo dessa jornada, né? Então, esse foi o mito de Dédalo. Então, uma pessoa nem boa, nem ruim, né? Mas uma mistura entre elas. O cara que aprontava e fugia, né? Muito preocupado com o apego principalmente da matéria, de querer enriquecer, de querer estar bem, de buscar a estabilidade, né? Dentro dos seus caprichos. Então aqui a gente começa falando da a carta de Poseidon, né? É onde o Wise ele vai trazer essas mudanças, vai trabalhar com questão de grana, então novas oportunidades, nova conquista financeira, nova herança,
vai falar de chegada de dinheiro, chegada de material, aviso de novas oportunidades dentro dessa área. Quando a gente passa para o 2, tem essa questão do equilíbrio, né? Então a gente está falando de Dédalo, né? Especificamente, então uma pessoa com a moralidade duvidosa, se equilibrando entre o lado bom e o lado ruim, né? Mas nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com uma carta que, assim, é a falta de foco, porque você quer girar vários pratos ao mesmo tempo. Você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e você não consegue ter foco em uma coisa só. Então, é algo que, assim, é cansativo, né? Por isso que ele vai trabalhar principalmente com as questões, assim, de estar sacrificando alguma coisa, ou estou fazendo sacrifícios para que uma coisa ou outra funcione. Mas ele vai falar de Dédalo. Esse arcano aqui, o 3 de ouros, vai falar sobre a parte de responsabilidade, parte de seguir hierarquia. É uma carta que fala como se fosse uma carta de aluno, é uma carta que vai trabalhar as suas atitudes, e principalmente de seguir ordens, de organização, de ser pontual, de ter os métodos criativos dispostos ali a fazer. Esse arcano aqui, ele vai falar das recompensas de Dédalo, né, pela sua criatividade. Então, é o recebendo a grana, recebendo as suas recompensas pelo trabalho que ele desenvolveu. E aqui a gente vai falar sobre a carta do avarento, né? Aquela pessoa que acumuladora, aquela pessoa que gosta de cuidar do dinheiro, que é apegado ao material, que é ganancioso, que não abre mão das suas coisas, que chega a ficar tão focada dentro das suas coisas que ela acaba perdendo todo o foco e toda a referência o que ele tem ao seu redor. E essa passagem aqui, do 4 de ouros, a gente está falando exatamente, Dédalo empurra o seu sobrinho lá da torre e ele mata o seu sobrinho Talos, né, por mero ciúme, mera vaidade e, e o egoísmo, né, de querer ser o melhor e não dando espaço para outra pessoa. A carta 5, ela vai falar é uma carta que ela é um pouco mais escura, então, assim, ela vai falar de perdas, ela vai falar um pouco de sofrimento, mas ela vai falar muito de questões, assim, de humilhação, porque essa carta, ao fundo dela, é como se fosse um vitral de uma igreja. Então, são pessoas passando necessidade fora, do lado de fora da igreja, né? É como se eles não fossem bem recebidos, e isso vai causar uma certa humilhação, causa baixa estima, é, causa solidão, e é uma carta de fuga também. Então, essa carta, ela vai caracterizar a primeira fuga de Dédalo quando ele sai de Atena e ele vai para Creta. O 6 de ouros é uma carta que vai trabalhar as questões de generosidade, de recompensa, né? Vocês devem prestar atenção nesse arcano aqui, de que lado que a recompensa está batendo, tá? De que lado as outras cartas, que outras cartas estão em volta, para saber de que lado que tem essa recompensa. E aqui é um encontro do rei Minos com o Dédalo. Então ele começa, né, ele fica encantado com as suas artes, com aquele bom momento de realizar coisas boas, realizar coisas novas, e acaba dando as recompensas, né, para ele, acaba colocando ele dentro de um status financeiro, material bom. A questão aqui, assim, é de gastar tanto tempo, dinheiro, atenção com quem não merece. Então, Minos depositou uma confiança muito grande em Dédalo, né? E o que aconteceu? Aqui teve a primeira, a, a queda novamente de Dédalo, né? Que é a primeira queda dentro do reino de Minos, que quando chega o pedido imoral da rainha, né? Então é aquele momento que ele reflete, ele para, reflete, é o momento que, assim, será que está satisfeito? Será que se eu cutucar aqui
vai cair mais que uma moeda. Então, é um momento que tem tanto riscos e vantagens. Então, é algo que gera até um certo descontentamento quando a gente está falando disso daqui. Então, é um momento de que é feito o pedido, né, para se criar a vaca para ela copular com um touro. Então ele vai ficar pensando, tá, mas e aí, se eu fizer, se eu não fizer, quais são as consequências disso? Então, é um momento assim, dá uma parada, avalia e vê que se os riscos que, que vai precisar desenvolver, vai realmente valer a pena para o que está fazendo, né? Uma carta também de escolhas. E aqui é uma carta de aperfeiçoamento. Essa carta aqui, ela é uma carta que vai trabalhar muito das questões técnicas de especialidade. É o desenvolver com calma, desenvolver com concentração, é transformar coisas e fazer coisas que ainda ninguém conhece, ou fazer coisas que ninguém fez. Esse daqui é exatamente quando ele a, constrói as asas dentro do labirinto, e ele foge para Sicília, né? Então, esse daqui é quando ele, essa parte aqui, ele trabalhou com tanto esmero, né, com tanta atenção, com tanto detalhe na questão das asas para fugir, e também aqui a concentração de passar um fio de algodão pelo orifício de uma concha. Então, é aquela coisa, é um trabalho minucioso, é, é um retorno que vai ter um retorno material, é aquela coisa que assim, ó, se você estudar, se você fizer bem, se você fizer certinho, vai ter recompensa nisso daqui. Mas assim, é algo que tem que ser muito bem feito, né? Tem que estar muito planejado, tá muito bem executado, não é de qualquer jeito. E quando chegamos aqui, a gente está dentro do ápice, né? É uma carta que assim extrema fartura, é momento de aproveitar a fartura, é um momento de fertilidade, tem ali os cachos de uva, tem essa quantidade grande de moedas, né? É uma questão de conforto, mas é assim, você chegou até aqui porque você passou por todas as outras fases, né? Então, o momento é de recompensa. Então, aqui é o momento da satisfação do próprio Dédalo com tudo que ele fez, né? E toda a grana todo o status, o prestígio, o dinheiro que ele conseguiu chegar. Então, isso aqui é uma carta de sucesso, é uma carta que vai basicamente falar que é, você chegou no ápice, você chegou num bom momento, não totalmente, não chegou ainda completamente no topo, mas assim, para o que você tem agora, é legal, mas ainda pode ser que tenha mais pela frente. Então não pare o que você está fazendo. Não é uma carta que vai te convidar a se acomodar. Muito pelo contrário, né? É manter o que tem, que deve administrar o que tem, e para ter um conforto mais para frente, porque a próxima carta já é um 10 de ouros, né? Onde aqui tem a estabilidade, tem todos os sucessos, ele vai falar, inclusive, de sucesso material, dando é, o, a oportunidade de passar isso para frente. Então, é uma carta que vai falar de herança, vai falar de momento, herança, tanto material quanto espiritual, com as experiências que foram aprendidas, sabe? É algo que você está passando para outras pessoas, principalmente dentro das questões de família, vai falar de espólio, né? Então, é um momento, assim, sempre é um momento de colocar à disposição toda a jornada que você aprendeu, desde as primeiras quedas, da sua ascensão, dos altos e baixos, principalmente das questões financeiras, mas é entender que você chegou numa boa condição e você pode passar essa experiência para outras pessoas. Tá? Esse momento aqui é quando encerra, né? Quando o, o, o rei Cocalos, ele assume, ele protege, né, o Dédalo, então ele não permite que ele seja entregue para o rei Minos,
E ele continua ali na sua velhice, continua fazendo seu trabalho, continua enriquecendo e está tudo bem. Tá? Então aqui a gente fala dos 10 arcanos de ouro. E aqui a gente entra dentro das cartas da corte. Então a gente tem o pajem, né? Ele, ele é uma figura que ele vai ficar admirando, ele fica admirando as questões materiais, tá? É, ele é bastante voltado a atenção para essa questão material, ao contrário de outros que não são tão responsáveis, ele vai cuidar, vai ter essa parte responsável, vai ter essa parte de risco calculado, não vai gostar de correr risco. Lembra que ele é anunciador, então ele vem coisas novas, ele vem novas fases, vem novo trabalho, vem entrada de dinheiro, mas assim, tem uma preocupação bastante com as questões materiais. Aqui a gente vai falar especificamente desse, dessa figura jovem, né, porém super introspectivo aí, centrado nas questões materiais. Avançando aqui para o cavaleiro, né, o cavaleiro, você vê que o cavalo ele não tem movimento, é um cavalo que está parado, então não tem movimento nesse daí, porque é um momento de cautela, momento de cuidar, o foco na matéria, foco na questão isso pode ser grana, isso pode ser corpo físico, tá? Mas também é um momento de enxergar um pouco além, fazer planos a longo prazo, né, principalmente das questões materiais. Então, e ele cuida, né, daquela matéria ali, então trata-se de questões egoístas, de manter ali, de um pouco de avarento também. Mas é uma carta que não tem movimento, tá? Porque precisa observar, precisa cuidar do que tem. E aí a gente passa para a vibração da rainha, que é aquela pessoa que gosta de cuidar das questões materiais. Gosta de cuidar, por exemplo, do corpo, da beleza, é aquela pessoa que vai nutrir, é a pessoa que vai cuidar, mas sempre vai estar desconfiada, porque ela não quer tirar o olho do que é dela, né? Então ela não se permite olhar para o lado, ela não se permite cuidar das coisas que estão ao lado. E aqui, assim, é ter dinheiro e ser feliz, tá? Não é cuidar da grana mesmo, cuidar do corpo, então, arquétipo de gente bonita, de gente com um corpo bonito, mas tende a ter uma questão de preguiça em relação a trabalho, tá? Ou preguiça em cuidar do corpo, mas admira o que é belo, o que é bom, o que é caro, essas coisas. E, por fim, aqui chegamos a, ao rei Midas, né? Ao que tudo que tocava virava ouro. Então, aqui é a estabilidade financeira, é o ápice aí dos lucros, de grana, é estar bem, é ter a estabilidade. A questão é que esse daqui, ele trabalha com a inteligência, com a questão da grana, tá? Mas falta sensibilidade para trabalhar com as questões emocionais e com as questões racionais, porque está muito focado com as questões de grana, com as questões materiais, com as questões de corpo. Então é metódico, é observador, é metódico, é honesto, né? Porque vai trabalhar bem com dinheiro, mas assim, tende a não ter sensibilidade, vai pensar sempre na questão da matéria. Então aqui passamos pelo naipe de ouros e o próximo naipe a gente já vai trabalhar com o naipe de espadas.